querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série, né, das Epístolas Paulinas, né, as Epístolas de Paulo. E que bom que você está aí. Hoje vamos falar de um capítulo muito especial, o capítulo 11, né, da Epístola de Romanos, da Epístola aos Romanos. Eu já quero te pedir aí para que você possa curtir, né, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos, e caso você não tenha feito a sua inscrição ainda no canal, não deixe de fazê-lo, amém? Então vamos começar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 11, ok? Esse Epístola aos Romanos aí, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 32, a gente vai ver a economia na eleição de Deus. A eleição de Deus. Então presta atenção, não, um tema muito propenso aí, eleição de Deus. E esse iniciozinho do capítulo, dos versículos 1 ao 10, a gente vai falar do remanescente reservado pela graça. É aqui que entra aquilo que eu sempre falo com vocês. A gente tem que prestar atenção no contexto da Escritura e saber que nesse capítulo 11 aqui, a gente está falando especificamente, até algumas Bíblias aqui vão trazer como subtítulo, por exemplo, o futuro de Israel. Certo? Por quê? Porque se você ler ou assistir as mensagens, né, que a gente também faz a leitura da Bíblia, os capítulos 10 e 9, nós temos a impressão aqui, nos capítulos 9 e 10, que Deus abandonou Israel. Mas não, a gente vai ver nesse capítulo 11 aqui uma coisa poderosa, que existe sim o remanescente de Israel. E detalhe, que Israel aparentemente não ter crido conforme precisava ter crido, foi a porta aberta para que nós, os gentios, pudéssemos nos achegar à graça. Amém? Então vamos acompanhar isso. Olha lá. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita. O apóstolo Paulo já mata aqui a questão. Né? Ele está dizendo, de modo nenhum Deus rejeitou o seu povo, eu também sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz, o que a Escritura diz, de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Então aqui, deixa eu destacar isso aqui, ó. Deixa eu ler de novo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz, o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Então Paulo aqui ele está se referindo tanto a ele quanto ao profeta Elias, e mostrando, olha só, nós somos descendentes de Israel. Eu, né, sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo está falando. E vocês não ouviram também aquilo que o profeta Elias falou? Como pode então Deus ter rejeitado a Israel? Né? Então, como eu falei, nos capítulos 9 e 10 nós temos a sensação, né, parece que Deus, tendo escolhido Israel no plano original, agora ele vai desistir dele. Mas aqui nesse iniciozinho do capítulo 11, no entanto, a gente percebe que Paulo, né, usando a si mesmo e usando a Elias, prova que isso não é verdade. Tá? Capítulo 11 ainda, lógico, vamos falar só do 11 hoje, versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Né? Então lembrando que Baal aqui, né, Baal em hebraico quer dizer senhor, possuidor. Né? Era o nome do principal ídolo dos fenícios, né, e cananeus. Então Baal era o principal ídolo fenício e cananeu. Ok? Versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, se eu levantar o dedo para receber, já não é mais graça. Vai lá em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7,
e você vai ver isso melhor. Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Mais uma vez aqui a distinção entre a graça redentora e as obras. Nós sabemos que nós faremos obras sim, para sermos recompensados no chamado tribunal de Cristo, ganhando o nosso galardão. Agora, nós não podemos fazer nada para sermos salvos, porque Cristo nos salvou. Amém? Versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Os eleitos de Israel alcançaram, mas os outros foram endurecidos. Ok? Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de sono profundo, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Né? Logicamente, o contexto de Paulo ali, né? Isso serve para nós ainda no contexto de hoje, os nossos dias 2020 ainda serve esse mesmo contexto aqui. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Versículo 10. Escurecem-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Okay? Então, aqui a gente vai ver a partir desse versículo 11 aqui que a salvação agora ela vai ser anunciada aos gentios. Então, a salvação anunciada aos gentios. Os gentios são salvos por meio do tropeço de Israel. E tem gente dentro da igreja que julga tanto, né, essa questão de Israel, não tê-lo reconhecido e tudo mais. Irmão, se você foi salvo, se você foi alcançado por essa graça, é pelo tropeço de Israel. Perceba que eles não caíram, tropeçaram. É diferente. Né? E vamos parar de falar desse povo que é o povo escolhido de Deus. É o Israel de Deus. Amém? Então, continuando, versículo 11. Do 11 ao 22, né? Olha lá. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Versículo 12 agora. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Então olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando, né? Eu sou apóstolo dos gentios, sim, eu sou apóstolo dos gentios, mas o tempo todo eu prego aos gentios e estou prestando atenção para ver se alguns dos meus, né, se alguns dos israelitas, através de alguma palavra que eu possa falar, eu causo eles ciúmes, de modo que eles possam se achegar até essa salvação também. Certo? É poderosíssimo isso, né? Então, como eu disse, Israel ele tropeçou na pedra de tropeço, que é Cristo, né? Conforme a gente viu lá no capítulo 9, versículo 32. Mas não caiu. Antes apenas vacilou, né? Não caiu, só vacilou. Para que a salvação de Deus chegasse aos gentios. Atos dos Apóstolos, nós vimos, capítulo 13, versículo 46. Tá? Atos dos Apóstolos 13, 46. Essa é o que eu sempre chamo aqui com vocês nos vídeos do canal da economia de Deus. É o dispensar-se, né? A economia de Deus na sua eleição aqui. Né? O dispensar-se em nós, ok? Então, no versículo agora 15, né? Porque na sua eleição... Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos?
Versículo 16, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, aqui ele está falando das primícias, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, referidos lá no versículo 28, que a gente vai ver mais à frente, como os patriarcas são as primícias da massa, oferecidas a Deus para sua satisfação. Eles também são a raiz que sustenta os ramos da oliveira cultivada de Deus. Versículo 17, e se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, versículo 18, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, nesse versículo 17 aqui, quando a gente faz o enxerto, ele produz uma união orgânica, Você pode ver isso lá no capítulo 6, versículo 5. O enxerto não é a permuta de uma vida pobre por uma outra vida melhor. É a união de duas vidas. Que coisa poderosa, O enxerto não é uma troca de uma vida pobre por uma outra melhor, não. É a união das duas vidas numa só, de modo a compartilharem uma só vida mesclada e um só viver. Tal mesclar de vida ocorre quando duas vidas similares, porém diferentes, passam pela morte, que é o cortar, para que haja aí ressurreição, que é o crescer. Isso retrata a nossa união com o nosso amado, com o nosso Cristo. E ainda nesse versículo 17 aqui, segundo Mateus 2,15, do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Que ele faz uma citação, de 11.1, capítulo 11, versículo 1. Cristo e o verdadeiro Israel são uma só entidade. Quando os crentes gentios são enxertados em Cristo, são enxertados em Israel, a oliveira cultivada para se tornarem participantes da seiva abundante que é Cristo. E isso é poderosíssimo demais. Amém? Então, continuando, versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então aqui ele está falando, se você que é gentio não crer também, você, assim como eles, serão cortados nesse momento. Mas se um judeu crer, ele vai ser enxertado, assim como nós temos sido enxertados, lá nas primícias, na primícia, ok? Versículo 24, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, vou repetir 24, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, nesse versículo aqui, comentando aqui só o 23, quando ele fala assim, 23, enxertar, enxertar, os tornar a enxertar, ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Quando o remanescente da nação de Israel se arrepender, o remanescente vai se arrepender e vai voltar para crer nele como seu Messias e ser salvo. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e Romanos, capítulo 11, versículo 26. Amém? E agora, desses versículos 23 ao 32, do 23 ao 32, eu esqueci de falar, mas anota aí, do 23 ao 32, a gente está vendo aqui o quê?
a gente está vendo Israel restaurado por meio da misericórdia que os gentios recebem, né? E receberam e estão recebendo ainda, né? Então Israel restaurado por meio da misericórdia que os gentios receberam, ok? Do 23 ao 32. Agora aqui é a salvação de Israel a partir do versículo 25. Olha lá comigo, que coisa poderosa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio para, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Israel está com o coração endurecido até que a plenitude dos gentios seja completada, né? Seja finalizada. Então Deus endureceu o coração de Israel para salvar, e até ele salvar aquele gentio, a plenitude, né? Todos os gentios que ele salvará, o coração deles continuará endurecido, né? Então esse versículo 25 se refere aos gentios que se arrependeram e creram. Amém? A completação da plenitude dos crentes gentios é diferente do cumprimento dos tempos dos gentios, que está lá em Lucas capítulo 21, versículo 24. Né? Essa questão aqui do cumprimento dos tempos dos gentios denota aqui, significa para nós, o fim do tempo do poder gentio, que é diferente. Tá? A gente tem que então ficar atento para essa diferença aí. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. A primícia. Amém? Então, no 28, isso mostra claramente a economia de Deus na sua eleição. A incredulidade de Israel afeta o seu relacionamento com Deus. Não obstante, visto que o chamamento que é resultado, né, da eleição de Deus, que é irrevogável. Okay? Israel ainda mantém a posição de povo amado de Deus. Amém? E eles ainda mantêm essa posição. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Né? Deus não se arrepende dos dons e da vocação. Versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Versículo 33, né? Então, antes, nesse 32, até a desobediência do homem cumpre a misericórdia de Deus. Né? Versículo 33, ó profundidade de riquezas, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Né? Esse é um louvor de Deus pelas suas riquezas, sabedoria e conhecimento, que estão além do que o homem pode sonhar e esquadrinhar, e que Deus exerceu ao criar todas as coisas e ao arranjá-las para o cumprimento da eleição do seu povo, né, dos escolhidos. Esse louvor, e o que está lá no capítulo 16, versículos 25 ao 27, né, no fim desse livro, tem origens e metas diferentes. O primeiro, esse que nós estamos lendo, procede da eleição de Deus e tem por meta a realização. E o segundo procede do ministério de Deus nos tempos das eras e tem por meta o cumprimento desse ministério. Ambos resultam numa só coisa: dar glórias a Deus. Amém? Versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém e amém. Glória a Deus, né? A sabedoria aqui de Deus, no caso, né, que a gente está falando aqui ainda do 33, é a mais profunda e a mais elevada, né, do que o conhecimento. Né? A sabedoria é muito mais profunda e elevada do que o conhecimento.
E a gente está pedindo aí por sabedoria, amém? Então vê-se a sabedoria no início de algo, enquanto se vê o conhecimento na aplicação prática do que foi iniciado. Mas aí a gente só inicia algo direcionados, né, orando e pedindo a Deus sabedoria. Deus é o único iniciador, como se vê especialmente aqui na sua questão na questão da sua eleição, né? A sua sabedoria ao iniciar a sua eleição e o seu conhecimento em levá-la a cabo, conforme é descrito nestes capítulos aí, né? Capítulo 11, capítulos 9 e 10 que nós vimos, ok? Merecem o nosso mais elevado louvor. Amém? Glória a Deus. Então, entendemos um pouquinho hoje sobre essa questão, né, da eleição de Israel. Israel continua sendo o povo amado de Deus. Eles tiveram, alguns deles, né, ainda temos os remanescentes, mas alguns tiveram a sua visão fechada para essa salvação, para que se cumprisse aquilo que nós chamamos de a plenitude dos gentios. Amém? Então é isso. Capítulo 11 foi um capítulo poderoso. No próximo capítulo, capítulo 12, a gente vai falar um pouquinho de transformação. Amém? E vamos caminhando aí para o fim de Romanos. E entraremos aí nas cartas aos Coríntios. Um grande beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de dar o seu curtir, o seu compartilhar aí também dessa mensagem, e inscrever-se no canal. Então até a próxima e não deixe de meditar nessa palavra de dia e de noite. Amém? Mais uma vez, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.